prevenção, essas coisas. A gente vai começar falando sobre puberdade e suas transformações. E o conceito de puberdade, primeiro, é um conjunto de mudanças, transformações que acontecem no corpo de vocês, no caso, no corpo de todo mundo, né? A partir dos 9, 8 anos, né, nos meninos, até os 14. Tem gente que demora mais para chegar na puberdade, tem gente que acontece mais rápido, depende. E a puberdade tem o intuito de preparar vocês para uma maturidade sexual, ou seja, para reprodução, para ter relações, enfim. Vou falar um pouco das mudanças físicas que os adolescentes vão passar nesse momento de puberdade. Primeiro, no homem, quem vai estar gerenciando essas mudanças vai ser a testosterona. Ela vai fazer com que a voz fique mais grossa. Vai ter o aumento do testículo nessa fase, porque vai ter o início da produção do esperma. E nesse momento é quando os meninos passam pela semenarca, que é a primeira ejaculação do homem. Vai ter o estímulo de pelos, principalmente no peito, abdômen, rosto e região pubiana. A pele vai ter o estímulo das glândulas sebáceas, então vai produzir mais gordura. E nesse momento que tem a fase de acne no rosto das pessoas, principalmente costas. O homem ele vai ter uma prevalência de músculos, então eles vão crescer mais e nesse momento vão crescer mais músculos. E o pênis também ele vai crescer primeiro em comprimento, depois em largura. A gente tem essa classificação de Tanner para ter uma noção em que fase o adolescente está da puberdade. Então, a primeira vai olhar a genitália e a outra vai olhar os pelos pubianos. Aqui a gente tem uma tabela mais para saber a idade, mas não necessariamente você vai ter 15 anos e vai estar no dia 3. Você pode estar no dia 5, por exemplo. Vai da sua fase dos seus hormônios. As mulheres, quem vai estar gerenciando é o estrogênio. A mulher não vai ter voz grossa, ela vai ter uma voz mais aguda. E ao contrário do homem, ao invés de a gente desenvolver mais músculos, a gente vai ter um depósito maior de gordura, principalmente no abdômen, quadril, perna. A gente também tem acne, porque a gente também tem testosterona, mas em menor quantidade. Vai ter o estímulo dos pelos, principalmente na axila e região pubiana. E o primeiro estímulo que vocês notam quando passaram pela puberdade foi o início do broto mamário, que acontece entre 8 e 10 anos de idade. Depois de 2 a 3 anos após o início do broto mamário, vai ser quando vai ter a primeira menstruação, que seria a menarca da mulher. A gente também tem a classificação de Tanner para avaliar a fase da puberdade da mulher. Então, primeiro a gente tem aqui que avalia o broto mamário e os pelos pubianos. Mesma coisa vale para as mulheres, questão de idade. Você pode ter 12 anos e ter os seios maiores ou ser mais velho e ter os seios menores. Tudo equivale do seu corpo. As mudanças físicas, que a gente não comentou ainda, é a questão do estirão. O estirão nos homens ele acontece mais tarde, entre os 13 e 14 anos, e perdura por mais tempo do que as mulheres. A mulher tem esse estirão mais cedo. Principalmente o ápice dele é 1 ano antes dela ter a primeira menarca dela. E após a primeira menarca, ela continua crescendo, mas é um crescimento muito pouco. Já comentamos sobre os pelos, a acne. As mudanças comportamentais. Eu não vou falar só sobre as mudanças comportamentais, mas eu vou começar sobre elas e a gente vai comentando sobre as mudanças normais da adolescência. A gente começa com a construção de projetos de vida, que é muito normal na adolescência a gente começar a pensar. Vocês estão em que ano da escola? Então, já tá chegando no finalzinho da escola, e aí vocês pensam o que vocês querem, se vocês querem fazer o vestibular, o Enem, o que vocês gostariam de fazer, se vocês vão precisar trabalhar para ajudar em casa, às vezes tem gente que já precisa, e aí é mais normal esses projetos de vida, e aí vocês veem o futuro que às vezes vocês pensavam que estava muito longe, que vocês ainda estão na escola, vocês veem ele se aproximando cada vez mais rápido. E aí a busca por aceitação social, que é muito normal também, porque na adolescência a gente sempre tenta pertencer a algum grupo, ter algum tipo de amizade mesmo. E aí sobre essa questão da busca por aceitação social, eu queria que vocês refletissem principalmente sobre a questão de comportamentos e opiniões e pensamentos que às vezes vocês se forçam a ter algum tipo de comportamento e opinião só para ser aceito por um grupo, só para fazer parte da galera. E às vezes é importante que vocês pensem e repensem várias vezes se isso realmente vale a pena. Spoiler, na maioria das vezes não vale a pena.
exploração da sexualidade, o que é muito normal também. Durante a adolescência vocês estão descobrindo o que vocês gostam, o que vocês não gostam, o que vocês se sentem à vontade fazendo e o que vocês não se sentem à vontade fazendo. Isso é normal, mas as meninas vão falar mais pra frente sobre os cuidados que vocês precisam ter, entendeu? Não precisam tratar isso como uma forma de assunto, como se fosse um tabu. Não precisa ser assim, mas é importante que vocês tenham cuidado. É normal da idade, mas é preciso de alguns cuidados. E questionamento de regras, principalmente da escola, às vezes dos pais, da família, às vezes algumas coisas que os pais impõem, vocês começam a pensar, nossa, qual o sentido disso e tal. É importante esse questionamento, é normal. E oscilações emocionais, até porque tem muita questão hormonal, como as meninas já falaram, várias mudanças de humor, no corpo mesmo. Então isso é bem normal. E aqui mudanças emocionais, conflitos internos, por justamente estar um turbilhão de emoção, mudança hormonal. E aí é normal esses conflitos internos, até porque a adolescência é uma fase com muitos desafios, então isso é comum. Desenvolvimento da maturidade emocional, até porque vocês estão passando por diversas experiências que às vezes podem ser traumáticas ou experiências maneiras, e aí vocês vão criando uma bagagem mesmo, tipo uma casca para a vida. E aí oscilações de humor, como eu já falei, sensação de incompreensão e maior sensibilidade. Aqui as mudanças sociais, que eu falei, a busca por pertencimento. Às vezes vocês se forçam a ter algum tipo de comportamento, colocando às vezes a sua própria saúde, sua própria segurança em risco, ou até mesmo a das outras pessoas à sua volta, e não compensa. Afastamento gradual da família. Gente, eu sei que é normal isso na adolescência. Às vezes vocês falam, nossa, meu pai não entende, ele tem outra cabeça, outra geração. Eu sei que isso é normal, eu também já passei por isso. Acredito que todo mundo aqui também já passou. Mas é importante que vocês pensem que, eu sei que não é todo mundo, mas a maioria encontra a família como se fosse um lugar seguro para poder conversar, poder viver o dia a dia mesmo. Então, esse afastamento é normal, mas é importante que vocês tenham cuidado, porque geralmente, em situações que as meninas vão falar mais pra frente, como gravidez e tal, geralmente a família é a principal rede de apoio. Mesmo que todo mundo ache, nossa, minha mãe vai me matar, mas na maioria das vezes não é assim que acontece realmente. E aí a valorização dos grupos e a experimentação de comportamentos. Como eu já falei, vocês estão testando o que vocês gostam e o que vocês não gostam. Isso é normal, é importante, mas é bom que vocês tenham cuidado. E aqui as violências, violência física, psicológica e sexual. E é importante que, se alguém estiver sofrendo algum tipo de violência ou conheça alguém que esteja sofrendo, fale com a professora, com o coordenador ou com os pais. E se vocês não estiverem muito à vontade de conversar com seus pais, às vezes o irmão mais velho, alguém de confiança de vocês que possa ajudar vocês a tomar as medidas necessárias. E aqui o bullying e o cyberbullying, que é quando a gente faz alguma piada pelo tipo de que a pessoa fala, pelo jeito que ela se veste. E, gente, isso é totalmente desnecessário, é crime e vocês podem causar, na maioria das vezes, impactos emocionais na pessoa pro resto da vida. Então é muito importante que vocês reflitam, porque isso é completamente desnecessário. Então tem que tomar muito cuidado com isso. E aqui a questão da autoestima também. A busca por validação e a comparação constante. Essa busca por validação, principalmente na era da rede social, a gente tenta postar a foto mais bonita, quantas curtidas a gente vai ter, quantas visualizações, quem vai comentar. E eu sei que isso é normal, mas vocês não precisam se cobrar tanto, se comparar tanto, porque geralmente, na maioria das vezes, esses corpos que a gente observa nas redes sociais são completamente editados nas fotos, são totalmente Photoshop e são padrões irreais, inalcançáveis. A gente pode fazer 1001 cirurgias, mas não vai ficar, totalmente perfeito como as pessoas idealizam nas redes sociais. É importante que vocês entendam isso. A gente tem corpos reais, normais. É normal ter, às vezes, um pelo encravado, uma estria. Isso é normal, gente. E o medo de exclusão social e a despersonalização. Também por essa questão de busca por aceitação e tentar entrar em algum grupo de amigos. Às vezes vocês se colocam de uma forma despersonalizada mesmo. Vocês não valorizam a própria personalidade de vocês. Às vezes a maneira de se vestir, uma música que vocês gostavam de ouvir. E aí vocês entram em um grupo e as pessoas acham, nossa, que ridícula essa música. Sendo que às vezes vocês sempre gostaram. E às vezes vocês acabam abrindo mão de quem vocês são
pra só se encaixar em um grupo.